Olá, a graça e a paz, querido irmão. Nós hoje estamos no terceiro dia da nossa devocional de 21 minutos, o nosso jejum, esses 21 dias, com o tema do livro A Outra Margem. O Senhor me deu graça e privilégio de poder editar e escrever o meu segundo livro, A Outra Margem. E nós estamos tendo já muitas experiências gloriosas nesse jejum. Depois você pode continuar mandando, compartilhe também conosco aquilo que Deus tem feito com você. Nós estamos no terceiro dia hoje do nosso jejum, algo que com certeza o Senhor tem edificado e vai edificar muito a sua vida. Se você não fez, eu te convido você a fazer seus alvos, para que durante esse período você possa estar apresentando eles diante do Senhor. Você possa estar orando, lendo o livro, louvando, adorando, também com o jejum que estamos fazendo. Você pode estar fazendo os seus alvos, os seus desafios. Amém? A nossa devocional diária hoje, no capítulo 3 do livro, nossos 21 dias de jejum. Nós vamos compartilhar agora mais 21 minutos. Você está comigo? Convide mais pessoas para nesse mesmo horário estar assistindo e compartilhando dessa reflexão, dessa devocional. É apenas 21 minutos, é curtinho, para que nós possamos ser edificados juntos na palavra de Deus. Então vamos para o nosso capítulo 3, nós vamos falar de crise religiosa. Mateus capítulo 25, versículo de 10 a 13, diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo de 10 a 13. A história da humanidade, registrada por meio da igreja neotestamentária, nesses mais de 2000 anos, registra o seu início e o nascimento, como nós compartilhamos no primeiro capítulo, do Pentecostes. A Trindade de Deus veio da glória da eternidade, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, cada um de uma forma. O Pai, Deus, ele desejou fazermos conforme a sua imagem e semelhança. E aí enviou Jesus Cristo, porque o homem falhou, e fez de Jesus Cristo aqui homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, então Jesus, ele foi à cruz e submeteu e padeceu todas as dores, sofrimentos e tristezas. E pagou pelos meus e os seus pecados. E depois que ele cumpriu essa missão gloriosa, ele ressuscitou no terceiro dia, depois de ter descido ao inferno, vencido aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Ele aniquilou e ressuscitou com todo o poder e autoridade. Ao ser assunto aos céus, depois de 40 dias da sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo. E então o Espírito Santo vem e faz em nós morada. E aí completa, até o arrebatamento da igreja, até o final do trono branco, o que acontece? Nós estaremos recebendo a perfeita atuação de Deus para conosco no processo da redenção do homem, no processo desse resgate, dessa compra, onde Deus fez todas as coisas para conosco, atravessando a outra margem. E aqui agora, no capítulo 3, o Senhor ele envia o Espírito Santo. E nós vemos que na história já da humanidade, de 2000 anos da graça, esta é a sexta dispensação e penúltima que temos. Se eu não me engano, começando a lembrar aqui dessas dispensações, nós sabemos que a primeira é inocência, consciência, governo humano.
patriarcal, lei, graça e a 7ª reino. Nós estamos na 6ª dispensação. E já há 2000 anos o Espírito Santo está conosco, habita em nós e nos fez penhor e resgate da propriedade de Deus até o cumprimento desta era, dessa dispensação que é a da graça, que já tem 2000 anos. E o interessante é que, não muito tempo depois, quando houve o nascimento da igreja, há quase 400 anos depois do nascimento da igreja, vieram as heresias, vieram exatamente as práticas religiosas, que os costumes e as crenças pagãs sendo arraigadas e introduzidas para dentro do cristianismo, como se fosse pior do que a própria época de Lutero, que nós sabemos que foi no século XVI. Hoje, as práticas religiosas, a prática religiosa, essa crise religiosa que nós estamos falando, nessa devocional de hoje, nós vemos isso de uma forma muito enfática, muito forte, porque a visão celular, ela é comparada como uma criança, com relação à história da igreja já de 2000 anos. A forma da igreja operar, que é a visão celular, ela vem resgatar isso como a forma natural e a forma que Deus resolveu fazer com que a sua igreja nascesse. Na época que o Senhor derramou o Espírito Santo e que a igreja ela foi fundada no Pentecostes, do seu nascimento já existiam todos os sistemas de conhecimentos, de fonética já avançados, de som, de locais, de formas de grandes templos e cenáculos, grandes locais de reuniões. Mas é interessante que Deus, Ele não utilizou desses meios para que a sua igreja nascesse. Ele utiliza exatamente de uma outra forma. Qual forma, pastor, que Deus utiliza para o nascedor da igreja? Nas casas, nos lares, espalhadas. Então essa é a forma que o Senhor escolheu com que a sua igreja nascesse. E a visão celular, ela é dos seus estudos e prática de 50 anos a menos. Então, vamos se comparar aqui, no máximo 50 anos. E há 2000 anos de existência da igreja operosa. Eu não estou aqui para incitar você em nenhuma divisão, muito longe disso. Eu estou aqui para compartilhar uma ideia e de uma coerência bíblica que nós precisamos nos aplicar mais a ela e ficarmos atentos, porque há uma crise religiosa. Mas é que o intuito não é trazer e incitar nenhuma situação polêmica para aumentar ou trazer uma crise, mas para que haja um entendimento, que seja construído um entendimento de como que a visão celular ela veio resgatar o modelo original que Deus implementou no nascimento da igreja. Essa é a forma que Deus colocou, que Ele resolveu fazer com que a sua igreja nascesse. Ok? Então é justamente esse modelo da igreja, da visão celular, na sua prática. É este o retorno às origens de seu nascedouro, em relação à igreja tradicional e a sua prática e costume convencional. Isso tem gerado uma crise de identidade religiosa. Por quê? Porque de várias formas há críticas. E eu estou aqui falando hoje, trazendo nesse compartilhar com você, para que os seus olhos também sejam abertos. E fica essa pergunta: por que Deus resolveu que a igreja nascesse dessa forma, nas casas? Então nós temos o costume dos cultos, dos templos, mas na prática a vida da igreja acontece de casa em casa, como Jesus também enviou e ratificou a comissão dos 70, enviando de 2 a 2, para que levasse a mensagem do evangelho, para que levassem a palavra da salvação, e que ele ficassem nas casas e anunciassem.
E quando a gente olha, então, o primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 almas convertem, questão de mais de 15 dias em torno, o segundo sermão, mais uma quantidade próxima desse número também, e praticamente do nascimento da igreja, nós vemos que dentro de um mês, podemos assim entender, para que você compreenda melhor, a igreja, ela já passava, já chegava a quase quase 15.000 pessoas, e não tinha templo para essas pessoas, não tinha cenáculos, não tinha os coliseus. Aonde essas pessoas congregavam? Elas congregavam de casa em casa. Pastor, então como é que fica a questão dos templos, dos prédios? Olha, isso aí não tem nenhum problema com prédio. Você pode frequentar a sua reunião, frequentar o seu culto, frequentar de uma forma gloriosa, mas é para que você tenha esse entendimento que a igreja, ela vai além de um prédio. A igreja, porque ela não tem nada a ver com o prédio em si, porque o prédio em si é uma estrutura. A igreja, ela é viva. A igreja são pedras vivas, são pessoas, personas, como diz no grego, pessoa. E o Senhor vai arrebatar pessoas. Então, nós utilizamos a prática do culto, da grande celebração, e também de igual forma, durante as semanas, nós estamos nas casas, levando a mensagem da salvação, compartilhando a mensagem da Boa Nova, para que a igreja seja edificada em todos os lugares, em todas as pessoas. E não procuramos não nos deter apenas a uma estrutura de um prédio. Ter um prédio aconchegante é muito bom. Isso faz parte, mas não é tudo. A igreja está além da estrutura de um prédio, porque ela é viva. Então, aonde a igreja está, as pessoas estão ali, acontece. A igreja, ela está no prédio quando os membros estão reunidos, termina a reunião, aquilo ali não é igreja, é um prédio da igreja, porque a igreja já foram para as casas, já foram almoçar, já foram dormir, já está ali no seu habitáculo. Então, aonde nós estamos, está a igreja. Então, para que você tenha esse entendimento, essa compreensão mais clara, eu sei que você tem, mas estamos aqui para avançar e crescer no conhecimento da palavra e procurarmos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e nós precisamos a cada dia ser mais coerentes e sermos mais bíblicos possível no cumprimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu confesso que nesses 30 anos que o Senhor tem me dado graça de compartilhar da palavra e de servir em ministérios, 10 anos servindo a Assembleia de Deus, depois mais 10 anos servindo a Igreja Batista da Lagoinha, lá onde eu pude ser ordenado ao Ministério da Palavra, junto com minha esposa, e agora já completados mais 10 anos aqui na videira e na vinha. É uma alegria. O Senhor tem me dado a graça de experimentar um crescimento e de poder hoje ter um pouco a compartilhar com você. Estou aqui para aprender, mas nós devemos sempre compartilhar das experiências, daquilo que nós conhecemos e daquilo que é bom, daquilo que é correto. Não é isso que os pais fazem para os filhos? Então, esse é o nosso intuito, compartilhar da palavra do Senhor. E podermos desvencilhar e avançar com relação à crise religiosa que anda instaurada. Então, face a essa resistência que começou, que nós sabemos, há 400 anos depois do nascedor da igreja, no século XVI, Martinho Lutero, ele estabeleceu a reforma protestante com as 5 solas: sola Scriptura, sola Christus, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória a Deus. Hoje, mais de 500 anos depois da reforma, ainda vivemos essa crise de identidade religiosa. Podemos ainda ver de forma crescente as mesmas práticas misturadas naquela época de Martinho Lutero, das indulgências. Nós ainda vemos muita mistura no meio do evangelho. E aquela mistura daquela época das indulgências, a fé,
trouxe a indignação. Nós sabemos que foi o ápice da indignação que levou com que Lutero a se insurgir e opor e bradar ao contrário daquelas práticas. E acabou, nós sabemos, culminando na Reforma Protestante. E isso eu posso dizer para você que foi um atravessar a outra margem. Felizmente, do lado de cá agora, nós voltamos neste último século e vemos como um grande aparato, um aparato crescente de merchandising religioso introduzido no nosso meio. E que nesse aparato de merchandising religioso está valendo todo tipo de diversidade religiosa, fruto que nós cremos que na maioria deles é parte do ego, da vontade própria do homem e do seu bem próprio e do seu próprio gosto. Na verdade, infelizmente, temos em nosso meio uma grande mistura pagã. E essa mistura pagã religiosa que compete e tenta sufocar e destruir o verdadeiro evangelho. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós vemos hoje tanta coisa, mas que procura trazer dificuldade da compreensão do evangelho. Como a mais recente, algo menos de 100 anos para cá. Nós falamos em torno de 50 anos. E bem recente agora, a questão do evangelho da prosperidade. Nós sabemos claramente que esse ensino, ele não é 100% bíblico e não tem apoio escriturístico que sustente o evangelho da prosperidade, onde muitos ensinam. Eu não estou aqui para incitar e trazer polêmica, mas eu estou aqui para trazer o crivo da palavra de Deus. Não há na Bíblia esse evangelho da prosperidade, mas na Bíblia há prosperidade. Do evangelho há prosperidade. Então, veja como que é diferente. Porque quando nós olhamos para Jesus, como nós olhamos para os apóstolos, e a forma que o evangelho nasceu, é completamente diferente. Mas no evangelho há prosperidade. Você entende isso? Você compreende? Por isso que eu falo, e o título desse capítulo que eu nomeei é Crise de Identidade Religiosa, porque é uma questão de religião, uma questão de uma mistura, e Paulo condena isso enfaticamente, essa questão da mistura, e que da graça decaímos. Mas eu estou aqui para compartilhar no pleno meio-dia, nesse pleno dia, desse favor e dessa graça de Deus. Eu quero levar a você, o intuito disso aqui é um repensar, o intuito aqui é levar com que os valores e o amor aos conceitos ensinados e praticados neotestamentário, ou seja, no evangelho, que foi instaurado na igreja primitiva. Isso nós devemos voltar a essas práticas. E é isso que a visão celular faz. É uma origem ao nascedouro da igreja. É valorizar a forma como que Deus estabeleceu para que a sua igreja nascesse. A igreja, ela é de Cristo, comprada com o teu sangue, porque ela é de Deus, ele veio nessa missão. A igreja, ela não é de nenhum homem, ela não é uma patente, ainda que se registre uma denominação, mas a igreja, ela é composta de uma forma macro, ela não é humana, ela é de Deus. A igreja não é de nenhum homem, a igreja, ela é de Deus. E a forma que Deus estabeleceu que a igreja nascesse foi na forma dos lares, nas casas. Então, que você tenha essa compreensão, que você possa ter mais clareza e nós possamos avançar para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha e na sua vida. E como igreja, eu espero que essa live, que esse devocional, na verdade, aqui de 21 minutos diário, possa ter trago um pouco de clareza para você. E que, se não trouxe, que o tempo é muito pequeno, é apenas 21 minutos, para uma reflexão, para uma devocional de um capítulo, mas você tem a oportunidade, você pode adquirir o livro, você pode procurar o autor, o telefone do autor, mandar um e-mail para nós, vai ser um prazer poder te atender, e que você também
Isso aqui, o intuito é te instigar a você ver nas Escrituras qual que é a vontade de Deus. A forma que Deus, porque estabeleceu que a igreja dele viesse ser estabelecida dessa forma. Ok? Fica aqui então a minha consideração. E obrigado mais uma vez por você poder ter participado juntamente comigo nesse terceiro dia de jejum. E que o Senhor traga cada vez mais clareza e traga paz e alegria ao seu coração. E que você seja livre de toda acusação, de toda condenação e fique em paz com o Senhor. E que os seus alvos, nós cremos que você já estabeleceu, já está orando diante do Senhor, eles já sejam realidades. E por isso eu quero orar com você nesta manhã, no decorrer desse dia agora, no final dessa live. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora agradecer ao Senhor por cada um desses irmãos e das pessoas que estão nos ouvindo e que participaram dessa live. Que a tua graça salvadora, que o teu poder e o teu grande amor, infinito e eterno, e que a tua bondade cubra cada um deles, aonde eles estejam, trazendo para eles clareza, saúde, salvação, e a glória de Deus resplandeça na sua casa, no seu lar, na sua família, em o nome de Jesus. Até o próximo capítulo.